hoje o título tem Vá e Acorde a Jesus. Amém? Pegado pelo irmão Brando em 63, nos Estados Unidos. Mensagem muito tremenda. E ele começa falando aqui no parágrafo 43, ele diz: agora, nós sempre encontramos isto entre as igrejas. Em toda congregação, nós encontramos 3 classes de pessoas. O profeta diz que cada ajuntamento, não importa aonde é o ajuntamento, que lugar que é, tem 3 classes de pessoas. Tem um crente verdadeiro, aquele crente verdadeiro, ele dá vida, se possível for, pelo nome da palavra, ele faz de tudo para não escandalizar a palavra. Tem um crente verdadeiro, tem um crente manufaturado. Aquele que também está no meio, mas não vive, não tem uma vida digna. E o incrédulo. O crente verdadeiro, o crente manufaturado e o incrédulo. E elas são crente incrédulo e crente manufaturado. E apenas um capítulo ou 2 depois nós vemos que seu próprio grupo tinha isto. O grupo que Jesus andava tinha isso aí também. Ele provou exatamente isso. É o que eles eram. Agora vamos pensar sobre crente e incrédulos. Apenas um segundo aqui. Amém? Vê que no próprio ministério de Jesus Cristo já tinha essas 3 classes. Podemos ver que quando ele começou o ajuntamento lá, ele conseguiu 70 discípulos, a Bíblia diz. 70. Enquanto ele curava, enquanto ele podia discernir, enquanto ele multiplicava as coisas, os 70 acompanhavam ele. Mas depois que ele pregou aquele discurso duro, os 70 abandonaram ele. Ficou 12. Então 11 era o crente, mas ainda tinha um Judas no meio que era o crente manufaturado. Amém? Amém. Os crentes são aqueles ordenados, predestinados para a palavra. Vê que é predestinado. Então ele nunca vai ser um crente. Se não nasceu para ser crente, não foi predestinado, nunca vai ser. No minuto em que eles a vê, eles se satisfazem. Vida emerge dentro deles e eles a aceitam. Estes são os discípulos. Não há dúvida em suas mentes sobre ela, de modo nenhum. Eles seguem bem de perto. Os discípulos eram crentes. Eles creram. Amém? A palavra crente quer dizer crer. Aqueles que creem. Eles eram crentes. Não importava o quanto eles não entendiam. Não importava o quanto Jesus falava em palavra complicada. Não importava o quanto Jesus não explicava para eles. Eles sabiam que Jesus estava indicado para ser o mensageiro para aquela época. Para aquela era. Eles criam da mesma forma. Agora, na maioria das vezes, os verdadeiros incrédulos, olha agora, fingirá que crê. Eles até dizem que crê. Eu creio no irmão Brando, eu creio na mensagem, eu creio no Atos Lava-Pés, eu creio em tudo. Esses aí são os fingidos. Na maioria das vezes, os verdadeiros incrédulos fingirá que crê. Agora, o incrédulo é como os 70. Eles seguiram o de perto na popularidade e no auge do seu ministério, falando de Jesus. Eles estavam felizes por estarem ali quando ele levantou os mortos, limpou os leprosos e previu coisas, e estavam acontecendo exatamente daquela maneira. Mas um dia ele disse uma coisa contrária aos seus credos. E assim que ele disse algo que chocou com o que eles criam, os 70 disseram: este é um discurso muito duro, isso é muito pesado para nós. Disse: o que vai fazer? Jesus disse: o que vai fazer quando vir o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava antes? Falando dele mesmo. O que vocês vão fazer quando ver eu subir para o lugar onde eu estava antes? Estava lá no céu. Desci e aqui. O que vocês farão depois que vocês verem isso? Agora, este homem, eles disseram para o outro, agora, este homem aí, Jesus, esse aí que nós dormimos com ele, este homem que come conosco, esse homem que lava o seu rosto, as suas mãos na mesma bacia que nós lavamos, esse homem que come como eu, que dorme como eu, tem seus altos e baixos e diz que desceu do céu. Ali mesmo ele já apontou quem eram os incrédulos, ali mesmo. Enquanto Jesus dava comida para eles, multiplicava pão, dava trabalhar, dava peixe para eles comer, multiplicava vinho, levantava os mortos, fazia tantas coisas, era tão bom seguir Jesus. Mas quando Jesus parou de curar, parou de fazer um monte de coisa ali, começou a pregar a palavra, ali, disseram: esse aí que nós vimos aqui, ele disse que desceu do céu, isto é demais para mim, eles falaram. E o que eles fizeram, eles não podiam sentar-se mais na reunião. Eles se levantaram e saíram. Amém? Eles se levantaram e saíram, não puderam mais suportar. Por um tempo eles suportaram, mas deu um tempo ficaram afastados. Eles que são os incrédulos. São incrédulos, não creem. Eles dizem que creem, mas não creem.
Eles não podiam suportar aquilo, não o Senhor. Eles saíram e não andavam com ele mais. Amém? E há os incrédulos. E assim que qualquer coisa é dita, se não está de acordo com o que eles creem, lembre-se, a Bíblia nos ensina que os incrédulos serão tão parecidos com o verdadeiro, o crente, que enganaria até os próprios eleitos, se possível fosse. Veja, isto é incredulidade. Mas assim que uma coisa é dita que eles não gostam, eles simplesmente se vão. Amém? Amém. Vê como é que é? O crente não. Se vier aqui pregar uma coisa que cutuca o calo, que fala uma coisa que está servindo para ele, ele sabe que aquilo ali é verdade, pode pregar da maneira que for, que eles ficam. Eles sabem que o problema está neles, não está na palavra. Amém. Mas os incrédulos não, eles ficam furiosos, eles ficam cutucou o calo e eles caem fora. Isto é incredulidade. Isto mostra exatamente. Quando a luz da vida está brilhando para trazer aquela semente, o que ela poderia fazer sobre uma rocha? O profeta diz que toda a vida que há aqui na terra, o sol tem que primeiro trazer os seus raios de luz ali para brotar aquela vida, despertar aquela vida que tem aqui na terra. Amém. Mas o que o sol pode fazer numa rocha? Amém? Amém. E Jesus representa o sol para nós, o sol da justiça. O que Jesus pode fazer quando é uma alma que não é predestinada para ser salva? Pode fazer o que for, não faria nada. O que ele faria sobre uma substância morta, uma pessoa que está morta, ela não é enviada para a substância morta, o sol. O sol brilha para a semente que germina para a vida. E essa Bíblia e sua palavra, na hora em que vivemos, estão brilhando sobre aquelas que podem captar a vida eterna, aqueles que são predestinados para ver isso. Tem muitos que vêm na mensagem e você pergunta, aquela mensagem foi tão maravilhosa, é uma mensagem bonita, aquele livreto, aquele CD, aquela fita ali, e muitos dizem, eu já escutei 10 vezes, mas não entendo, não consigo entender, não entendo nada. Mas Jesus disse que não é para aqueles que querem entender, é para aqueles que são predestinados. Amém. Amém? Muitos vão ler, vão escutar e não vão entender. Amém. E isso não fará nenhum bem para o restante deles. Não há vida ali para vir pelo sol ou pela luz. Amém? Amém. Não tem vida nenhuma, não tem visão nenhuma, não tem aquela visão aguçada de águia. O profeta diz que os filhos de Deus têm. Nós somos filhos de Deus, Deus tem uma visão mais ampla. Os filhos deles também vão ter aquela visão ampla, a visão mais aguçada, que vê as coisas longe. Mas a Bíblia diz lá no Velho Testamento que o povo de Deus deixou cair ser enrolado por Satanás por não ter discernimento. Amém? Amém. Então nós encontramos que eles viraram as costas e já não andavam mais. Ele lhe deu uma doutrina muito forte. Seus dias de escuro estavam quase terminando. Ele não se importava. Não iria curar muito mais. Ele iria lhe falar sobre algo que era muito melhor. Ele começou a dizer, ele revelou ali para eles quem ele realmente era. Ele trouxe um ministério de cura, multiplicação e tantas coisas, maravilha que ele fez. Mas aquele ministério teve um tempo para ele fazer. Ele tinha algo melhor para mostrar para aquelas pessoas. Amém. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que o negócio do Evangelho não é só cura, não é só prosperidade, não é só essas coisas, que ele tinha algo mais elevado. Mas elas estavam acostumadas com as coisinhas pequenas, como cura divina, como falar em língua, e tantas coisas. Quando ele foi falar uma coisa mais forte do que aquilo, eles não puderam suportar. Até aqui estava bom, agora eu não estou gostando mais. Amém? Amém. Ele queria lhe mostrar realmente, na verdade, quem ele era. O que vocês dirão quando o Filho do Homem subir para o céu do lugar de onde ele veio? Jesus falou essa palavra. O que vocês dirão quando virem eu subindo para cima, onde eu já estava antes? Eles falaram, agora, nós temos seu registro de nascimento bem aqui. Você nasceu de Maria e de José, lá em Nazaré. Lá em Nazaré. E aqui, tu diz que desceu do céu? Tu vem dizer para nós que desceu do céu, sendo que tu é filho de José e Maria, aqui do outro lado ali? Tu vem dizer para nós que desceu do céu? Tu és um louco. Agora eu acredito que tu és um louco. Bem, não gostaríamos de seguir um homem como esse. Então, lá foram eles. Eles se foram. Esses são os incrédulos. Amém? Os incrédulos são assim, eles ficam até um tempo. Até um tempo eles podem suportar. Fica um tempo, mas logo eles se vão. Porque eles não conseguem suportar. Eles vão até um pedaço, diz o profeta. Até um pedaço eles conseguem ir. Até bem perto da verdade. Mas quando chega para dar de cara com a verdade ali, não. Até aqui eu suportei. 1 ano, 2 anos, 5 anos estou suportando isso aí. Mas até aqui deu para mim. Amém? Amém. Mas observe agora. Aos crentes.
Não importa o que acontece, o que se passa, quão duro possa ser, quão misterioso, eles creem de qualquer forma. Amém? Esse é o crente. O irmão Branham diz que os crentes, os verdadeiros cristãos, eles não dão trabalho para o pastor, eles não dão trabalho para o ministro, eles não dão trabalho para a igreja, porque eles são crentes. Eles não dão trabalho, eles fazem tudo para ajudar. Amém? É como um homem e uma mulher que recebe oração. Eles creem. Não há nada que vai fazê-lo mudar de ideia. Eles são crentes, genuínos, e nada, não importa quão difícil isso pareça, ou que isso seja, ou que isso não aconteça, não tem nada a ver com isso. Eles creem de qualquer forma. Amém? De qualquer forma, não importa. Agora, ele pode ter dito muitas coisas que os discípulos não criam. Que os discípulos não criam, ou não viam. Mas eles creram nisso, de qualquer forma. Eles seguiram de perto isso, porque eles estavam certos de que as Escrituras tinham identificado a Jesus completamente como Messias. Amém? Amém. Se Jesus, tudo que Jesus fez na terra com os discípulos, ele provou ser o Messias através de cura, através de discernimento, através de poder, de maravilhas, por que razão os discípulos tinham de abandonar ele? Amém? Amém. Se até aqui tudo que ele falou para nós é verdade. Jesus chegou uma hora que ele falou para aqueles 70, ele disse: do que vocês querem me apedrejar? Por quê? E qual obra vocês querem me apedrejar? Eles falaram: não é por nenhuma obra, porque tu sendo um homem está fazendo tu mesmo Deus. Eles não viram que ele era o Deus homem. Amém? Que por fora ele estava usando uma roupa que era homem, mas por dentro ele era Deus. Ele era Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma coisa. Os três em um. Amém? Por fora, quando via por fora, olhava o Filho. E só conseguia olhar ele como filho, não conseguia olhar como pai. Amém? Amém. Você diz: irmão Branham, eu sei que você entende isso. O irmão Branham disse: eu não entendo, eu simplesmente creio. Eu não posso entender essas coisas. Eu não tento entender. E nem tento. O irmão Branham disse: eu nem tento entender. Amém? Você não pode entender a Deus. Ele tem que ser aceito pela fé. A fé é algo que você crê, que você não pode explicar. Aí está. Amém? Se nós pudéssemos entender Deus, entender os planos de Deus, entender tudo o que Deus é, nós seríamos semelhantes a Deus. Amém? Nós não seríamos mortal, nós seríamos Deus. Nós não seríamos nada inferior a Deus, nós pudéssemos entender Ele. O que torna Deus grande é porque nós somos pequenos e conseguimos entender as coisas dele. Tudo as coisas dele, mas nós cremos por fé. Amém? Estes são os incrédulos, os crentes manufaturados e os crentes. Esses três ainda existem em todo lugar no mundo. Eles sempre existiram e sempre existirão. Essas três classes que estão sentadas são três classes dessas pessoas sempre se reunindo, sempre junto. Para um deles não faz nenhuma diferença o que vem ou o que vai. Ele crê. Ele ainda crê nisso. Não tem jeito. Eles estão completamente convencidos. Outros crerão até certo ponto disto. E então não querem ouvir o resto. São os incrédulos. E então os crentes manufaturados são os que ficam de perto, apenas por ali até que encontre algo errado. Amém? Vê o manufaturado? O manufaturado se veste igual, tem o cabelo comprido igual, o homem se veste igual, finge ser igual ao genuíno, mas ele está ali só para ver um defeito. A hora que ele vê um defeito no ministro, ele vai começar a falar para a igreja: ó, viu o ministro fazer isso. A hora que ele vê um defeito no irmão, ele vai apontar para outro irmão: ó, aquela irmã lá, ela está com nós 10 anos, mas olha só. Então, esse é o manufaturado. Amém? Amém. Eles dizem: aí está. Eles ficam só olhando. O manufaturado, ele não vai embora. Ele pode chicotear ele que ele fica ali. Pode falar que ele fica ali. Mas a hora que ele vê um defeito, ele diz: ó, aqui, ó, ali está o defeito. Ó, tá vendo o que ele fez lá? Tá vendo o que ela fez? Aí está. Só para causar aquele mau espírito dentro da igreja. Mas um verdadeiro crente, isto não o titubeia de modo nenhum. Nada o faz vacilar. E quanto a Jesus de pé ali, cuspira em sua face, sangue em sua face, uma coroa de espinhos sobre ele, e tudo que ele tinha ali, uma multidão zombando e assim por diante. Bem, o que o incrédulo ou o crente manufaturado pensaria a respeito disso? Amém? Se nós seguíssemos a Jesus, ele demonstrava ser tudo aquilo que ele disse que era, ele falou tudo o que era, e nós cremos naquilo ali, se nós fôssemos manufaturados, e a hora que nós víssemos ele ser preso, ser chicoteado, amarrado, ser morto sem fazer nada, o crente, o incrédulo e o manufaturado dizia: olha ali, olha lá, ele não era tão bom assim, olha lá, por que ele não desce da cruz? Amém? Amém. Olha lá, por que ele não desce agora? Salvou tantos outros, não salva a si mesmo? Esse é o incrédulo e o manufaturado também.
O manufaturado, ele acha que Deus tem que agir na hora que ele acha que tem. Mas Deus age no seu tempo. Amém. Amém? Então, o crente manufaturado, ele fica ali até esperar uma ação de Deus. Enquanto Deus não age, ele fica sempre com o pé atrás. Será que ele é? Será que eu creio nisso? Será que o irmão Branham é profeta mesmo? Será que é verdade essa coisa do arrebatamento? Esse é o manufaturado. Amém? Bem, o que o incrédulo ou o crente manufaturado pensaria a respeito disso? Simplesmente o venderam. Amém? Chegaram até lá e esperaram. Quando botaram ele na cruz, ele tinha a última esperança. Acho que ele vai sair da cruz. Vou esperar mais 5 minutos. Se ele não sair da cruz, daí dele não é coisa nenhuma. E esperou, contou no relógio mais 5 minutos. E ele não saiu da cruz. Eles disseram, quer saber de uma coisa? Agora nós vamos vender ele também. Vamos vender isso aí, se não vale nada, se era só uma seita. Amém? E você descobre que o crente manufaturado é aquele que te vende. Amém? O profeta diz que o crente manufaturado é aquele que te vende. Aquele que fala mal nas costas, aquele que fala mal, aquele que não ajuda, que não faz nada para colaborar, mas atrapalha bastante a fé de outro. Ele está te vendendo, ele está querendo atrapalhar a tua fé. Amém? Ele é aquele que arruina o seu ministério, o manufaturado. O crente verdadeiro, não, ele vai ajudar o ministério. A não ser, tá ali, se Deus colocou ele como pastor, ele como profeta, eu não vou atrapalhar, eu veio tudo para não atrapalhar, eu vou ajudar ele. Se eu não puder ajudar, mas atrapalhar, eu não vou. Ele é aquele que arruina o seu ministério. Amém? Amém. É o crente manufaturado. Mas os verdadeiros crentes, não importa o que, eles são plenamente satisfeitos. Eles estão satisfeitos. Eles são completamente convencidos, porque a vida está neles e já se tornou Cristo. É Cristo. Não é mais você, mas Cristo é quem vive em você. Amém. E não importa, não há nada. Como Paulo disse, não há presente, não há futuro, não há morte, não há perigo, não há nudez, seja o que for. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Amém. Amém? Esse aí é o crente verdadeiro. O crente verdadeiro não tem presente. Hoje é hoje, amanhã, antes de ontem foi. Tudo é presente. Não há futuro. O que vai ser do futuro? Eu vou garantir meu futuro agora. Eu vou fazer uma reserva, porque não há futuro, não há morte, não teme a morte. O cristão não pode temer a morte. Não tem perigo. Não vou fazer isso porque é perigoso. Aquilo que é perigoso. Não há nudez. Seja o que for, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Amém? E resumindo isso aqui, o crente verdadeiro não tem medo de nada. Não conhece a palavra medo. Amém? O crente verdadeiro, o medo simplesmente não existe no vocabulário dele. Amém? E é assim que o incrédulo acha uma brecha. Ele sempre vai achar uma brecha. Ele está tentando fugir de qualquer forma. O incrédulo está aqui na igreja. Ele está aqui congregando um bom tempo, mas ele não vê a primeira oportunidade que dá, ele já sai, se retira. Olha, ele está procurando uma maneira de fugir de qualquer forma. Na primeira oportunidade ele acha um defeito e alguma coisa errada, para sustentar aquela ideia que ele quer de ficar um tempo. Já não está mais firme mesmo, então vou ficar um tempo afastado. Amém? Ele acha uma forma de fugir. Só está procurando uma brecha para ele dizer, não, eu estou agora por causa daquele lá. Eu saí da igreja, eu estou mais lá por causa daquele outro. Então ele vai embora. O crente manufaturado permanece um pouco mais. Esse é incrédulo. O manufaturado ele permanece um pouquinho mais. Até que ele encontre alguma coisa onde ele possa colocar alguma crítica. Olha aí. Ele fica um pouquinho mais. O manufaturado é o pior de todo. O incrédulo ele não dá muito trabalho, porque a primeira vez que tu cutuca o carro dele umas 3 vezes, ele nunca mais volta. Esse não é difícil. O profeta diz que o difícil é o manufaturado. Amém? Que ele fica ali, ele fica, atrapalha o trabalho até a primeira oportunidade de achar uma crítica. Amém? Então ele não sai sozinho, ele sai e leva a metade da igreja com ele junto ainda. O manufaturado. Então ali estão os 3, todos juntos. Amém? O crente verdadeiro, o crente manufaturado e o incrédulo. Amém? Só que o incrédulo e o manufaturado eles vão se encontrar no mesmo lugar, o profeta diz. Não tem diferença nenhuma. O manufaturado ele aparentemente é, mas não é.